Beleza, professor Alex aqui de Geografia e hoje vamos trabalhar mais um assunto. Hoje nós vamos falar, galera, sobre a região sudeste do Brasil. Vamos fazer uma caracterização geral ali de todos os seus estados e de todas as suas atividades presentes dentro dessa região. Vamos lá. Bom, sobre seus aspectos iniciais, né? Primeiro que a região sudeste, ela é a segunda menor região, né? Lembrando que a primeira região é a região sul. A região sudeste ela é composta por 4 estados. Tá ali no mapa para vocês, ó. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O que é interessante é que apesar de ela ser uma região relativamente pequena, ela é a região mais industrializada, ela é a região mais urbanizada de todo o território brasileiro, se a gente for comparar. Né? E aí, por que isso? Certamente que existem processos históricos que vão explicar. Sobretudo ali, né, se você parar para pensar, Rio de Janeiro já foi o Distrito Federal. Né? O processo de arrancada industrial brasileiro ele se deu ali inicialmente no Rio de Janeiro, com Getúlio Vargas, política da substituição das importações. Né? Depois ali a gente vai ter o primeiro parque industrial sendo criado no governo de Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Né? E aí lembrando, né, se a gente for pensar mais ainda para trás, a gente tem o ciclo da mineração, né? Ou seja, serão descobertos ouro na Serra do Espinhaço, ali em Minas Gerais. Né? Então, galera, se hoje a gente fala de uma região que ela é mais industrializada, que ela é mais urbanizada, se dá devido a esses momentos históricos que a gente vai ter. Legal? Então já sabem explicar por que, que a região sudeste é a região mais urbanizada e mais industrializada? Certamente que hoje a gente sofre as consequências disso, como, por exemplo, ter aí importantes metrópoles dentro da região sudeste, né? E, sobretudo, uma importante megalópole, né? Que é esse eixo aí São Paulo, Rio de Janeiro. Bacana? Então aí, ó, só aí já tem conteúdo bastante para vocês responderem diversas questões, né? E tá analisando esse cenário aí atual e histórico também da região sudeste. Bom, galera, agora falando um pouquinho aí dos aspectos físicos da região sudeste, a começar pelo relevo, né? Predominam-se os planaltos, tá? Agora, a gente vai encontrar também serras, né? A Serra do Atlântico Leste, a Serra do Sudeste. A gente vai encontrar aí planaltos e chapadas que pertencem ali à bacia do Paraná. A gente vai encontrar também a depressão periférica, né? Que está ali na borda leste da bacia do Paraná. Então, observando o mapa, a gente consegue identificar o que a gente está chamando aqui, né, de planaltos e serras. Né? Observem aí essa porção, né, Serra do Mar, que seria aí mais relacionada aí a essa porção da bacia do Paraná, né? Ali basicamente ali no sul, né, na divisa ali com o Paraná. A gente vai encontrar a Serra da Mantiqueira, né? Que é interessante que essa Serra da Mantiqueira ela acaba tendo alguns nomes, né, em algumas regiões. Aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente encontra a Serra dos Órgãos, né, que faz parte desse sistema aí de serras. Tá? A gente vai encontrar também a Serra da Canastra, mais ali no interior, né, de Minas Gerais. A gente vai encontrar também a Serra do Espinhaço, que também está ali em Minas Gerais. Enfim, galera, se vocês observarem o mapa, vocês vão conseguir entender o que a gente está chamando aí, né, de predomínio de planaltos. Os planaltos, na verdade, são essas regiões que a gente encontra com uma coloração mais escura, né, de vermelho, e aí vai ficando um tom um pouco mais claro, até chegar ali o verde, que seria a porção mais baixa. Né? E aí é interessante que ao longo do litoral a gente vai encontrar as áreas de baixada, que é o que a gente chama de áreas litorâneas, que são as planícies litorâneas. Né? Então observem, toda a porção do litoral a gente vai encontrar. Observa lá a Serra do Mar. Aqui no sul de São Paulo, né? A gente vai ter uma planície litorânea e logo de cara, né, a gente vai ter ali a Serra do Mar. Né? Olha o Rio de Janeiro, a gente vai encontrar também, né, essa planície litorânea que vai se estender até o Espírito Santo. E aí logo em seguida a gente vai ter a presença ali de uma depressão e aí consequentemente uma serra e um planalto. Legal? Então vamos lá. Esse é o sistema, né, geomorfológico, o sistema de relevo que a gente tem da região sudeste.
Falando um pouco da hidrografia, né? Primeiro de tudo, a gente viu que a região sudeste é uma área alta, relativamente alta, né? Com um predomínio de planaltos. Então, por isso, a gente vai chamar a região sudeste de uma área dispersora de bacia. O que seria uma área dispersora de bacia, galera? Nada mais do que uma área onde a água, né, está escoando e formando ali as bacias hidrográficas. Então, a gente vai ter, dentro da região sudeste, né, a bacia do Paraná, que seria a bacia da Platina, né, representado aqui por essa porção verde que vocês estão vendo no mapa. A gente vai ter a bacia do Rio São Francisco, que é essa porção em amarelo que vocês estão vendo no mapa. A gente vai ter também a bacia do leste, e aí a bacia do leste é essa porção aqui, talvez um azul, um roxo mais claro, né? Pega ali Rio de Janeiro, Minas Gerais. E a gente vai ter a bacia sudeste-sul, que é essa porçãozinha em vermelho que vocês estão vendo ali ao longo do litoral. O que é interessante é o seguinte, galera, tanto a bacia do leste como a bacia do sudeste-sul são as chamadas bacias secundárias, né? Vocês estão vendo que a divisa dela, elas exatamente nasce ali na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar, né? E aí, onde que é a sua área de dispersão? É exatamente no Oceano Atlântico, tá? Já ali a bacia do Paraná, no caso a bacia da Platina, que a gente está chamando, né? E a bacia do Rio São Francisco, tem como rio principal cada um deles, né? Rio Paraná, no caso aqui do mapa em verde, e da porção amarela, o próprio Rio São Francisco. Tá bom? São bacias principais do território brasileiro. Ah, professor, existe diferença entre bacia hidrográfica principal e bacia hidrográfica secundária? Sim, existe, né? A bacia principal, as bacias principais do território brasileiro são exatamente essas que a gente está chamando aqui, né? De bacia da Platina, bacia do Rio Paraná, bacia do Rio São Francisco. Já as secundárias são aquelas bacias em que elas convergem diretamente para o mar, né? Que são aqui no caso a sudeste e a sul. Legal? Então a região sudeste ela compreende essas 4 bacias hidrográficas aqui. Legal? Então vamos lá. Bom, depois sobre o clima da região sudeste. Primeiro de tudo, galera, predomina-se o clima tropical, tá? E aí a gente vai encontrar algumas variações do clima tropical. E aí lembrando o seguinte, né? O clima tropical tem aquela característica de ter 2 estações do ano bem definidas, né? Um verão chuvoso e um inverno seco. E aí o que é interessante é o seguinte, as regiões que estão mais próximas do litoral, no caso os estados, né? Eles vão sofrer influência de um fator climático que é a maritimidade. Logo, eles vão ter um clima que a gente vai chamar de na verdade, vai ser uma variação do clima tropical, né? Que é o que a gente vai chamar de clima litorâneo, clima tropical litorâneo, ou clima tropical litorâneo úmido, né? Ou simplesmente clima atlântico, né? Enfim, a grande característica desse clima é o quê? É ter a influência do mar. E como que o mar, né? Essa proximidade com o mar afeta essas regiões? Especificamente nas maiores taxas, né, na contribuição das maiores taxas de evaporação. Logo, você vai ter mais vapor d'água disponível na atmosfera, consequentemente, uma maior probabilidade de formação de nuvens e chuva. Legal? E aí, observem, quanto mais para dentro do interior, a gente vai encontrar o clima tropical de altitude. Olha que coisa interessante. Olha aí outro fator climático, né? Que é a altitude. E aí o clima tropical de altitude ele está nas porções mais altas da região sudeste. E aí a gente pode citar a região serrana do Rio de Janeiro, né? A região serrana de São Paulo, a região serrana de Minas Gerais. Legal? Característica do clima tropical de altitude. Você tem uma temperatura mais amena, né? Você está em maiores altitudes em relação ao nível do mar. É interessante que a gente vai encontrar também o clima semiárido, né? Numa porçãozinha ali ao norte de Minas Gerais, que está representado pela coloração amarela. E aí, veja, por que a gente vai ter esse clima semiárido, né? Essa pequena porção na região sudeste? Porque vai sofrer influência direta do sertão, né? Do sertão nordestino. Logo, a gente vai ter um ambiente um pouco mais seco. Sobretudo porque a gente tem uma encosta, né, para ali, que é a Serra do Espinhaço. E a gente vai ter também, ali no sul de São Paulo, o que a gente vai chamar de clima subtropical. E aí observem, galera, a linha do Trópico de Capricórnio, né? Pega ali uma porção da região sul.
clima subtropical, que é aquele clima que tem uma temperatura mais baixa, né? Tem um volume de chuva também elevado. A única diferença é que a sua temperatura ela é bem menor, né? Então, esses são os climas que influenciam diretamente a região sudeste. Como vocês podem observar, as regiões da região dos estados, né, são afetados diferentemente por cada clima. Bom, agora a gente tem aqui os aspectos vegetacionais, né? Primeiro de tudo, a gente viu que tem uma variedade de climas na região sudeste, a gente viu que por isso tem também uma variedade de solos e, consequentemente, uma variedade de topografia, né? De relevo. E isso também vai favorecer uma variedade nas formas vegetacionais da região sudeste. Então, observem o mapa, olha a quantidade de variedades que a gente vai encontrar. A começar pelo litoral, galera. No litoral a gente vai encontrar o quê? Aquela vegetação litorânea, né, que a gente vai chamar aí de Mata Atlântica, né? Aquela vegetação ali que ela é de médio porte e que ela se desenvolve em regiões com bastante umidade, né? Depois a gente vai encontrar uma floresta tropical, que é uma floresta tropical que ela está no topo, né, das montanhas, entre aspas, vamos dizer assim, no topo dos morros, exatamente porque é uma região muito propícia à chuva. Que tipo de chuva é essa, galera? Que as massas de ar elas vêm do oceano, chegam ali numa encosta, né? Elas batem naquela encosta. Qual é o nome? É o que a gente chama de chuvas de relevo, né? Ou chuvas orográficas. As massas de ar úmida elas param exatamente nessa encosta. E isso vai possibilitar ali o surgimento desse tipo de vegetação. Bom, a gente vai encontrar também o cerrado, né? Uma vegetação típica do cerrado que está ali em grande parte na região de Minas Gerais. E aí olha que coisa interessante, lá no norte de Minas Gerais, né, a gente vai encontrar também o que a gente chama ali de caatinga, muito característico de uma região que tem um clima semiárido. A gente já viu ali que tem ali um clima semiárido presente, né? Logo a gente vai ter uma vegetação também característica desse clima, que é a caatinga, que é aquela vegetação que se adapta às condições de aridez. Legal? Então, galera, basicamente é só para vocês entenderem essa variedade de vegetação que a gente vai encontrar. Bom, falando um pouquinho aqui agora das características humanas e econômicas, né, da região sudeste. Primeiro de tudo, a região sudeste ela é a região que mais concentra a população, né? Ela é a segunda menor região de todo o Brasil. Além disso, vai se destacar pela presença de importantes metrópoles, né? O que são metrópoles, galera? São aquelas cidades densamente urbanizadas, com mais de 1 milhão de habitantes, tem uma grande concentração populacional. E aí a gente destaca São Paulo, a gente destaca Rio de Janeiro. Vale lembrar que Rio de Janeiro e São Paulo se constituem como uma megalópole, né? Através do processo de conurbação. E aí a gente também vai destacar ali a cidade de Belo Horizonte. E aí a gente vai ter, mais recentemente, o surgimento de duas metrópoles, que é Vitória e Campinas. Campinas que está no interior do estado de São Paulo. Bom, depois a gente vai ter aí a região sudeste, até mais ou menos a década de 1970, sendo uma região de atração para os migrantes, na verdade, né? Sobretudo da região nordestina. Na verdade, eles vinham em busca de melhores qualidades de vida, eles vinham em busca de emprego, né? E aí a gente vai ter um fluxo migratório muito grande do Nordeste para a região Sudeste. E por que eu disse até a década de 70? Porque pós década de 1970, a gente vai verificar um processo de desconcentração industrial, né? Processo esse em que vai se dar devido ao saturamento das cidades, né? As grandes cidades, os grandes centros urbanos da região sudeste, eles ficam completamente saturados no que tange aí a questão de mobilidade, ou até mesmo a gente tem uma diminuição da qualidade de vida, né? E aí a gente começa a ver a atividade industrial buscando, né, regiões mais interioranas para instalarem a sua indústria. É isso que a gente chama de um processo de desconcentração industrial. Mas ainda assim, galera, a gente tem a região sudeste como a mais industrializada, representando aí 56% do PIB industrial de todo o território nacional, né? Ou seja, ainda que a gente verifique um processo de desconcentração industrial, ou melhor, de dispersão das indústrias, né, a gente ainda tem que colocar a região sudeste num cenário de importância econômica para o Brasil.
Bom, galera, aqui a gente tem o que a gente chama aí de sub-regiões geoeconômicas, né? O que seria essas sub-regiões geoeconômicas? São regiões, e aí toma cuidado com uma coisa, não necessariamente é um estado por inteiro, ok? É uma região que compreende aí uma porção do estado, ou pega aí dois estados e cria uma região, legal? Qual é o critério que vai ser utilizado para poder definir essa sub-região sub-região geoeconômica? O nome já está dizendo, né? A economia, ou seja, todas essas sub-regiões que vocês estão vendo aí dentro da região sudeste, elas acabam tendo alguma característica econômica importante, tá? É isso que você precisa entender. Vamos lá. Primeiro, a gente tem o macroeixo Rio-São Paulo, que está representado aí pelo número 1, tá ok? O que a gente tem de importante aí? Primeiro, vai fazer a ligação de duas metrópoles nacionais, que é Rio de Janeiro e São Paulo, criando uma megalópole, né? Ou seja, é um eixo que a gente tem totalmente urbanizado, totalmente industrializado, sobretudo de todo o território brasileiro. Então, essa é a principal característica desse macroeixo Rio-São Paulo. Tá? Depois a gente vai ter aí no número 2 a sub-região sudeste ocidental, que compreende ali o interior do estado de São Paulo, né? E aí o que a gente vai destacar? A gente vai destacar também uma região metropolitana. O que é uma região metropolitana? Né? São municípios vizinhos à metrópole de São Paulo e que acabam tendo uma influência por essa metrópole nacional que é São Paulo. Tá? Então, por exemplo, Campinas, Uberaba, né? Enfim, Ribeirão Preto, uma série de municípios no interior de São Paulo que acabam tendo aí uma influência pela metrópole que é a cidade de São Paulo. E aí vejam bem, o que esse interior vai oferecer, né? Melhor, o que essas cidades interioranas vão oferecer? Vai oferecer basicamente ali polos industriais. Tá? Então, essa é a principal importância econômica da sub-região sudeste ocidental. São esses polos industriais que vão ser super importantes, né, nessa relação aí de região metropolitana. Bom, depois a gente vai ter o Planalto Sul Mineiro, que está representado ali pelo número 3. Né? O que a gente vai ter ali? A gente vai ter um desenvolvimento de pecuária, a gente vai ter ali um desenvolvimento ali de pecuária leiteira, né? E do próprio turismo. Lembrando, pecuária leiteira é aquele tipo de criação de animais voltado ali para a extração né, de leite. E aí, em relação ao turismo, a gente pode destacar ali as cidades de Poços de Caldas, São Lourenço, né, que são regiões que acabam tendo uma importância histórica e tudo mais. Depois a gente vai ter quem? O Triângulo Mineiro, que está ali pelo número 4. Né? O que a gente vai ter de importância ali, galera? A gente vai ter a agropecuária de corte. Né? O que é a agropecuária de corte? É uma região que é um pouco afetada ali pelo agronegócio. Né? E aí, quando a gente fala de agropecuária de corte, a gente está falando daquele tipo de produção voltado para o abastecimento, para a carne. Por isso que é de corte. Utilização de tecnologia dentro desse sistema intensivo de produção. Além disso, o Triângulo Mineiro ele vai ser fundamental porque vai fazer a ligação de Brasília com a região sudeste. Né? Então, acaba tendo uma posição estratégica aí de intermediação, né? Entre Brasília e a região sudeste. Bom, a número 5, a sub-região número 5, a gente vai ter quem? O quadrilátero ferrífero, né? Quadrilátero ferrífero que é uma região extrativista, galera. É uma região ali que você extrai minerais, né? Minérios, minério de ferro, manganês, enfim, uma série de minérios. Foi uma região fundamental aí num processo de industrialização no Brasil, ok? É uma região em que você tem ali uma empresa chamada Companhia do Vale, né? Era uma empresa estatal e aí tinha o nome de Companhia Vale do Rio Doce. Depois que ela é privatizada no governo de Fernando Henrique Cardoso na década de 90, ela muda o nome para Companhia do Vale, ok? E aí é uma região que a Companhia do Vale atua fazendo o escoamento de minérios, de ferro, sobretudo de ferro, né? E tudo mais. Depois a gente vai ter quem? A sub-região 6 ali, que é o sudeste
oriental. O que a gente tem de importante para destacar dentro dessa sub-região? Primeiro é a metrópole de Vitória, com mais de 1 milhão de habitantes, né? E aí, quando a gente fala de metrópole, galera, a gente está falando de uma região que é densamente urbanizada, com infraestrutura e que concentra um grande contingente populacional. Depois que a gente pode destacar as atividades portuárias, né, ligadas ali ao Porto de Tubarão. E aí, por último, a gente tem o norte de Minas, que está lá em cima no mapa, né? Norte de Minas que a gente já viu alguns mapas aqui e vimos que a gente tem uma porção ali de caatinga, uma porção de clima semiárido, né? E aí é interessante que dentro dessa sub-região a gente tem ali o Vale do São Francisco, né? O Vale do Rio São Francisco e também o Vale do Jequitinhonha. E aí por que eu estou destacando o Vale do Jequitinhonha? Porque é a região mais pobre que a gente tem do Brasil. Okay? É uma região ali que pratica uma agropecuária de subsistência, né? Ou seja, toda a produção da agricultura ou toda a produção da pecuária é voltada para o próprio consumo. Legal? E aí eu trouxe para vocês um mapa só para a gente analisar, né, a região sudeste comparando aí com todas as demais regiões do Brasil, sobretudo aí se a gente for destacar São Paulo e Rio de Janeiro. Esse mapa ele vai falar de concentração industrial, tá? Então observem, galera, como São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais concentram indústrias. E aí, logicamente, que a gente pode falar que a região sudeste, né, é a região que mais concentra. Se a gente for pensar, talvez, numa segunda região concentradora de indústrias, a gente pode falar a região sul. Né? Então, é só para vocês terem uma ideia do que a gente está chamando aqui de região sudeste, né? Mais concentrada, o que a gente está chamando aqui de eixo Rio-São Paulo, né? Que é esse importante eixo de ligação industrial. E aí, logicamente, que a gente mencionou aqui o processo de desconcentração industrial, que é exatamente a dispersão da indústria para as outras regiões, né? Outras regiões e cidades menores dentro do próprio estado. Então, a gente vai verificar aí, dentro de um processo de dispersão industrial, as indústrias indo para a região nordeste, porque ali você tem uma mão de obra mais barata, né? As indústrias indo para a região sul, porque ali você já consegue ter uma infraestrutura que não é tão saturada assim como em São Paulo ou em Rio de Janeiro. Ok? Então, só para vocês terem uma noção espacial do que a gente estava falando. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.